Meu nome de batismo é Maria de Lourdes Nogueira Moutinho. E o nome religioso é Irmã Valéria. Eu nasci no dia 1º de junho de 1935, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. A Pindamonhangaba fica entre Rio e São Paulo, fica na Via Dutra. É uma palavra indígena que significa fábrica de anzóis, porque no começo, ali havia uma aglomeração de índios que pescavam no Rio Paraíba e precisavam de anzóis. Então a fábrica era ali. E depois ficou o nome Pindamonhangaba. Meus pais já faleceram. Eu tinha um único irmão, que era jornalista, escritor, foi da Academia Paulista de Letras, mas também já faleceu. E a minha cunhada não teve filhos. Bom, a minha infância foi em Pindamonhangaba, uma infância assim muito gostosa, porque meu pai era português. Quando ele veio para o Brasil, ele veio com 19 anos, já casado, com 2 filhos, perdeu o filho estudando medicina na Praia Vermelha e perdeu a filha de parto do primeiro filho. Aí, com o tempo, os amigos disseram: Moutinho, você está muito triste aqui no Rio. Em Pindamonhangaba, nós precisamos de uma pessoa como você. Aí meu pai foi para lá, já da idade de ser avô. E aí simpatizou-se com minha mãe, que também já não era nova. Minha mãe era professora, deu a vida para o magistério. Aí, bom, se encontraram. E meu pai pediu ao vigário de Pinda, que era um lugarejo, né, que pedisse a mão de minha mãe em casamento. Aí o padre João falou e ela disse: eu me casar com seu Moutinho? Eu não sei nem cozinhar. Aí o padre João falou e o meu pai, né, falou: Padre João, diga à dona Glorinha que eu não quero me casar com uma cozinheira. Eu quero me casar com ela. Bom, se casaram, tiveram o primeiro filho, né, meu irmão, e depois eu nasci. Então nós fomos criados com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Enfim, foi uma infância assim muito gostosa, muito aconchegante, porque meus pais, eu tenho a impressão que eles pensavam: nós podemos morrer logo, porque minha mãe, quando eu nasci, ela tinha 40 anos. Então ela dizia: nós somos pais quando deveríamos ter sido na idade de sermos avós. E minha mãe, ela fez a escola normal em São Paulo, na Caetano de Campos, que era famosa na época, e porque não tinha faculdade ainda aqui no Brasil. E ela deu a vida pelo magistério. Então, e meu pai tinha renda, não trabalhava mais. E ele se dedicava muito mais a nós do que mamãe, porque mamãe era sala de aula, era aula particular, todo mundo ia lá para casa. Naquele tempo, depois que terminava o primário, tinha um tal de exame de admissão para entrar para o ginásio. Então esse exame de admissão parecia um vestibular. E minha mãe preparava com maior competência, com maior cuidado. Então, meu pai é que dava mais assistência, mais carinho, mais presença. Mas foi uma infância muito gostosa. E naquele tempo, a gente obedecia, né? Claro. Naquele tempo, depois do jantar, a gente ia brincar na rua. Não passava carro, não passava nada. Minha mãe dizia: 8 horas em casa. A gente brincava muito
muitas coisas. Daí a pouco a gente escutava o pipoqueiro que vinha. Aí, papai, dá um tostão para comprar pipoca. Aí meu pai já estava com o tostãozinho preparado. 8 horas, a gente entrava para casa, tomava um café com leite e já ia deitar. Mas assim, com muita tranquilidade. Bom, isso foi até 11 anos, mais ou menos, acho que sim. Aí já estava na época de entrar para o ginásio. E o ginásio não era lá de Pinda, não era lá essas coisas. Então, resolveram que eu ia ser interna com as salesianas em Guaratinguetá. Aí eu tinha vários tios em São Paulo, mas tinha um especial, eles não tinham filhos e eram meus padrinhos. Então disseram, não, se a menina vai interna para Guaratinguetá, então é melhor que venha para São Paulo ficar conosco. Aí, assim foi feito. E minha tia saiu de casa para ir fazer minha matrícula no Liceu Pasteur, lá em São Paulo. E no caminho, ela se encontrou com uma amiga. E conversaram, e a amiga falou, você está saindo onde? Aí ela explicou, estou indo no Liceu Pasteur, matricular uma sobrinha nossa que vai chegar de Pinda. Aí essa amiga falou, não, a 3 quarteirões daqui tem um colégio das dominicanas, um coleginho novo, e podia pôr sua sobrinha lá. Aí minha tia voltou para casa. Quando chegou a noite, meu tio chegou do trabalho e ela contou o caso. Aí ele falou, dominicanas? Filhas de Lacordaire? Devem ser muito inteligentes, então a menina vai para lá. Aí me matricularam lá no colégio, era curso Nossa Senhora do Rosário. Tinha 3 anos, era pequeno, e então eu fui para lá. E amei, desde que eu cheguei, eu já gostei das irmãs, gostei do jeito delas. Enfim, a coisa começou assim. Eu era muito estudiosa, eu gostava de estudar lá no colégio eu não tive professora leiga, eram todas religiosas e eram muito boas professoras, elas estimulavam, tanto que depois eu fui fazer latim, línguas neolatinas, e as minhas primas e tinha umas vizinhas também, isso já em São Paulo, né? Elas diziam, nossa, você gosta de latim? Que horror! Aí eu dizia, eu amo latim, porque a professora é tão boa, eu gosto tanto, e foi por aí. Depois eu terminei o ginásio, aí mamãe falou, olha, agora você volta para Pinda, porque seu pai não está bem de saúde, e você vai fazer escola normal em Pinda, que os professores são ótimos, todos concursados. Então eu voltei para Pinda, fiz o curso normal, fui muito bem, terminei em primeiro lugar, ganhei uma cadeira quer dizer um lugar para trabalhar. Mas como eu tinha intenção de continuar os estudos em São Paulo, eu abdiquei dessa cadeira. Aí voltei para São Paulo, no pensionato, onde fiz o curso de neolatinas na faculdade Sede Sapiense, que era da PUC, mas sob orientação das cônegas agostinianas. Então, meu ambiente intelectual sempre foi muito, muito bom, muito forte, muito convidativo. Era uma faculdade feminina. Foi muito boa. Tive colegas com as quais eu me relaciono até hoje. Olha que eu terminei em 59. E tenho colegas, nos relacionamos até hoje. Foi um ambiente muito bom, muito acolhedor. Havia também
muitas colegas que eram do interior, de Catanduva, de Pirassununga, assim. E então a gente se relacionava muito bem. A vocação religiosa foi uma sementinha que foi plantada desde o Rosário, desde quando eu entrei lá. Mas depois a gente tem os namorados, mas aquela coisa continuou. Chegou um ponto que eu disse, bom, eu vou ser freira. E aí entrei para o noviciado em Uberaba, no colégio Nossa Senhora das Dores. A minha madre mestra era uma francesa, Madre Ana Maria, e ela era também muito culta. E eu, como noviça, como postulante e como noviça do 2º ano, eu dava aula no clássico. O clássico era depois do ginásio, antes da faculdade havia o curso clássico. E eu dava aula de português e de latim. E às vezes eu tinha alguma dúvida no latim. E a madre mestra entendia também muito de latim. Então, quando eu tinha dúvida, eu ia tirar a dúvida com ela. Depois eu fui para o Rio, depois eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano no Rio, 1 ano e meio em São Paulo, e de São Paulo eu já fui para Roma. Foram experiências boas, porque como eu era apaixonada pelo magistério, eu sempre me dei bem. E sempre eu me sentia amada pelas alunas. Era costume, de vez em quando, mandar alguém para fora para estudar. E eu achei bom. Achei muito bom. E o povo italiano é um povo muito parecido com a gente. O francês não, o francês é reservado. O italiano não, é expansivo. Uma vez eu peguei um ônibus para voltar para casa e eu achei que eu tinha me enganado. Eu não tomei o 32, eu tomei um outro ônibus. Aí eu comecei a olhar. Aí eu perguntei para um senhor se era o 32. Aí ele falou para o motorista, ele falou em italiano, para, la sorella si è sbagliata. Ferma, la sorella si è sbagliata. De hábito, né, naquele tempo, aquele hábito. La sorella si è sbagliata. A irmãzinha se enganou. Aí o motorista parou fora do ponto e me indicou, atravessa a rua, o 32 passa por lá. Então, eu gostei dessa experiência, porque o italiano é muito dado, muito receptivo. Acontece que a comunidade onde eu morava era uma comunidade que falava francês. E na escola eu fazia a seção francesa. Na escola onde eu estudei, na faculdade, né? Em Roma, tinha a seção francesa, a seção italiana, a seção espanhola e a seção alemã. Então, muitas diziam para mim, por que você foi para a seção francesa? Por que você não foi para a espanhola, sua língua? Eu dizia, o Brasil não fala espanhol, fala português. Essa frase eu repetia muito. E foi muito bom, mas eu me comunicava muito pouco em italiano. Por causa disso, a comunidade era francesa, estudava em francês. E quando precisava, a gente se virava. Depois eu voltei para o Brasil. Aí eu fui para Uberaba para ser madre mestra. Madre mestra quer dizer formar as noviças. Fiquei 3 anos lá em Uberaba como madre mestra. Depois de madre mestra, eu fui conselheira provincial, depois conselheira geral e depois madre geral. Aí foram 6 anos
eu ficava 6 meses no Brasil, 6 meses na França, porque a Madre Geral é encarregada da congregação toda. Então a gente tem que estar atenta a tudo, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Vietnã e de conhecer também a Coreia do Sul, o Haiti, a República Dominicana. Morei também no Peru, antes de ser Madre Geral, eu morei no Peru 1 ano e meio. Como Madre Geral, eu morava no Brasil 6 meses, passava 6 meses no Brasil, 6 meses na França. E estando na França, então eu ia visitar as irmãs que moravam na Coreia, no Vietnã. A gente encara como serviço, entendeu? Quando a gente recebe um cargo, quando a gente é eleita para um cargo, aquilo é um serviço que a gente vai prestar à congregação, à província. Bom, a responsabilidade era essa, visitar as irmãs, visitar as comunidades, conversar com cada irmã, aconselhar. E as irmãs também apresentam os seus problemas, as suas dificuldades, e a gente vai orientando, vai conversando. Deus dá a graça, isso é uma realidade. Deus dá a graça. E depois a gente também se aconselha, conversa com uma pessoa mais experiente. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Frei Mateus. A fotografia dele está ali. Frei Mateus Rocha, um dominicano muito profundo, muito amigo. E às vezes eu apresentava alguma dificuldade e tudo. E ele ajudava, porque a gente também precisa de ajuda, né? Madre Geral foi um mandato. Depois eu fui fazer uma experiência, houve o Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, a vida religiosa era um afastamento do mundo. E com o Vaticano II, um documento que saiu chamado Perfecte Caritatis, declarou que a vida religiosa era presença ao mundo. Quando eu falo afastamento do mundo, vocês vão entender. A gente trocava de roupa, vestia o hábito e trocava de nome. E depois o Vaticano II falou, não, a vida religiosa é presença ao mundo. Aí nos pusemos de civil, muitas voltaram ao nome de batismo, muitas voltaram. Outras conservaram como eu conservei. E fui fazer uma experiência em Marabá, no Pará. Nós tínhamos lá um colégio, eu dava aula, mas eu fazia visita para o povo, ia visitar o povo. O povo que eu digo é gente pobre, entendeu? Então a gente entra, conversa, e eu me senti muito bem. Fiquei lá em Marabá, eu acho que bem uns 8 anos. Depois eu fui para o Piauí, para um lugarzinho bem pequenininho chamado Fronteiras. Chama Fronteiras porque é a fronteira do Piauí acho que com Pernambuco. E lá também eu dava aula para as catequistas, formação das catequistas, formação bíblica, visitava as famílias mais pobres, mais excluídas. Depois de Fronteiras, Abadiânia, onde eu fiquei 4 anos. Abadiânia também é uma cidadezinha bem pequena, pobrezinha, e lá também eu trabalhei na formação das catequistas, trabalhei com a Bíblia, eu sempre dei encontros de Bíblia. Depois de Abadiânia, eu vim para Goiânia. Quando eu fiz o curso lá em Roma, a gente já se desperta para o estudo da Bíblia, entendeu? E depois eu fiz cursos como do CEBI. CEBI é Centro de Formação Bíblica. E eu me encantei
o Evangelho de Marcos. Então eu dava curso, me chamavam para dar curso. E quanto mais a gente dá curso, mais a gente aprende. A gente aprende. Olha quanta coisa a gente aprende com as pessoas simples. Uma vez, acho que foi em Marabá, eu estava em encontro para as lideranças das comunidades do interior. Então um dia eu falei: Pedrina, eu fico admirada, você é mãe de família, você trabalha na roça, você tem seus filhos, seu marido não quer que você faça esse trabalho e você está sempre firme, de cara boa. Aí ela falou: irmã, eu ajunto todo o meu sofrimento, jogo para Deus e Deus me dá aquela graça de aceitar tudo, de continuar. Olha, a gente aprende com eles, a gente aprende, a gente se abrindo, a gente aprende muito com eles. O pobre nos evangeliza. Fazia visita, aí na visita a gente não fala de Bíblia, não, né? Eles apresentam os problemas, a gente vai conversando, eles vão desabafando e tudo. Agora, a Bíblia eram encontros formais. Olha, a vocação de liderança, eu tenho a impressão que a gente não adquire. A vida vai fazendo com que a gente se torne líder, entendeu? A gente tem que respeitar, tem que conversar, tem que dialogar. A gente não vai impor, você tem que fazer isso, você... Não. O que você acha de você fazer tal coisa? É uma conversa, é um diálogo. Porque a gente não deve impor. Não se pode impor. Faça isso, faça aquilo, não. Olha, tudo foi, para mim, tudo foi muito importante, entendeu? Eu nunca me arrependi, eu nunca achei um lugar onde eu morava ruim. Eu vou embora daqui, não aguento mais. Não, nunca. Eu sempre gostei da onde eu morei, sempre. Por exemplo, lá no Peru, que eu morei no Peru, numa cidadezinha chamada Callao, cidade pequena. E o padre da paróquia me convidou para preparar os pais e padrinhos para o batismo. Eu morava com três peruanas. Então eu pedia para uma delas ir, porque a hora que eu falasse alguma palavra fora do contexto, que ela levantasse a mão e me corrigisse. Mas foi muito tranquilo. Eu me lembro que o primeiro encontro eu perguntei: vocês estão aqui porque vocês querem batizar os seus filhos. E por que vocês querem batizar os filhos? Para se tornar filho de Deus. Aí eu falei: então aquele nenenzinho lindo que está lá na casa de vocês, ele não é filho de Deus? Ele é filho de Deus. Vocês querem que eles recebam o batismo para entrar numa comunidade que se chama igreja. Eles ficaram assim, sabe? Então, essas coisas vão marcando a gente. Quando eu entrei para a faculdade, as minhas colegas diziam: você é irmã do Padre Benedito? Eu dizia: nem conheço. Aí me chamava irmã do Padre Benedito. E ele era professor também na faculdade. Ele dava ensino religioso. E aí ele me olhou e falou assim: você que é irmã do Padre Benedito? Mas você se parece mesmo com a minha irmã. Aí nasceu uma amizade muito profunda entre nós dois. Ele me chamava de minha irmã, eu o chamava de Padre Benedito. Depois ele foi sagrado bispo e continuou a amizade. E quando eu ia a Uberaba, ele me convidava para almoçar em casa dele. E quando eu ia viajar, a gente viajava à noite naquele tempo, ele ia me levar para a rodoviária. Foi uma amizade muito bonita. E tive uma aluna também de Morrinhos, Norma. A gente se comunica também.
O pai dela era médico e ela era uma aluna brilhante. E o pai queria que ela estudasse medicina. E ela já tinha terminado o segundo grau. E o pai a levou para assistir uma cirurgia que ele ia fazer. Aí, no meio da cirurgia, ela gritou: eu não quero ser médica, eu quero ser professora igual a irmã Valéria. Bom, a maior perda foi de meu irmão, né? Mas... Bom, a gente sente também, quando o Frei Mateus morreu, eu senti demais. Ele era muito amigo, muito solidário, a gente conversava muito. Tanto que, quando ele morreu de acidente, indo daqui de Goiânia para Hidrolândia, uma caminhonete bateu nele e telefonaram para mim. A senhora é irmã Valéria? Sou. A senhora conhece Frei José Rocha, o nome civil dele? Eu falei: conheço. O que a senhora é dele? Eu sou freira dominicana e ele é padre dominicano. Mas por que vocês querem saber isso? Quem deu meu telefone para vocês? Aí eles disseram: houve um acidente, ele morreu e nós precisamos da senhora para fazer o reconhecimento do corpo. Aí eu falei: mas por que vocês estão telefonando para mim? Porque a ficha não tinha caído ainda não. Porque nós encontramos no bolso da camisa dele Irmã Valéria e esse telefone. Eu era madre geral nessa época. Aí a ficha não tinha caído. Isso era 1h30 da tarde. Eu telefonei para São Paulo para falar com os frades. Ninguém atendeu. Telefonei para o Rio, ninguém atendeu. Aí eu telefonei para, acho que Juiz de Fora. Um padre atendeu, Frei Manuel Borges. Aí eu contei para ele e falei: olha, Mané, mas você não espalha a notícia não, porque eu estou indo agora para o Instituto Médico Legal, porque José Rocha há muitos. Aí ele falou: Valéria, José Rocha há muitos, mas José Rocha com o telefone da irmã Valéria no bolso só há um. Foi nessa hora que a ficha caiu. Aí eu fui, ele estava lá deitadão. Quando eu entrei e vi a careca dele, meu Deus do céu. Aí o médico queria me explicar. Aqui houve fratura externa, aqui houve... Eu falei: doutor, ele está morto. Eu não quero explicação nenhuma. Mas a senhora vai ter que assinar. Eu falei: eu assino qualquer papel que diga que ele está morto, que eu estou vendo que ele está morto. Ai, foi dureza, viu? Aí nós fizemos o velório aqui no colégio. Veio gente... E lá em Abadiânia, ele morou algum tempo lá em Abadiânia com os pobres. E ele era muito culto, estudou na França e tudo, mas o fim da vida dele, ele se dedicou aos pobres lá em Abadiânia, mas não na cidade, na roça. O povo todinho veio de Abadiânia, Nossa Senhora. E depois o pessoal dizia: ai, quando me falaram Frei Mateus morreu, para mim escureceu, para mim virou noite. O pessoal comentando, né? Esses 2 momentos foram muito marcantes. O mundo está precisando de esperança, está precisando de pessoas que se interessem, que se doem. Enfim, a gente, diante de tudo que está acontecendo, a gente não pode se fechar. A gente tem que se abrir. E a oração é o meio, e guardar a esperança. Nós não podemos perder a esperança.